Então vamos lá, chat. Vamos lá. Hoje eu vou responder ao Loconte, Rodrigo Loconte. Se eu não me engano, o canal dele no YouTube é Conhecimento Expandido. Só que esse vídeo que ele fez me respondendo foi no TikTok, né? Vamos ver o que o nosso camarada Loconte tem para falar para nós aqui. Vamos lá. Não é um react a mim mesmo, tá? Começa com um trecho meu. Eu acho interessante essa galera que fica com essa palhaçada, que é a abertura de mercado, aí que é o capitalismo que faz as coisas dar certo. Eu acho engraçado, né? A África inteira é capitalista, então por que lá não deu certo? Olha aí, meu camarada Crítica ao Tempo, né? Que já reagiu meu canal Obrigado pelo camarada, tá, Loconte? principal. E que infelizmente não deixa costurar aqui no TikTok. Aí eu tive que fazer essa gambiarra que eu sempre faço aí. Tá, ô Loconte, não é que eu não deixo, é porque tem muita conta pequena que fica usando esse negócio de costurar quando o seu vídeo irrita, tá? Que é pra pegar carona no seu hype, essas paradas. Por esse motivo que eu não deixo costurar. Simples. É porque tem um monte de conta pequena de liberal que pega respostinha pronta, tá ligado? E muitas das vezes usa aquela porcaria daquele entulho austríaco. Eu não quero ficar nego deixando subir nas minhas costas pra ganhar hype. É só isso. Mas, tamo aí. E que aqui no TikTok também tem o nome de Ulyanov, né? O sobrenome Ulyanov. E, cara, eu vou ter que fazer uma crítica pessoal. Não é um ad hominem, porque não é um argumento, mas é apenas um apontamento. Que, cara, é complicado essas pessoas que colocam sobrenome. Pra mim, esse cara colocar Ulyanov no sobrenome é a mesma coisa que o, tipo, Matheus Cristiano Ronaldo, tá ligado? É, tipo, dois. Não, mano, é porque, por exemplo, ô Loconte, eu já sofri ameaça de morte. Eu não tô brincando nisso não, tá? Eu sofri ameaça de morte. Eu não coloco o meu sobrenome porque o meu segundo sobrenome ele é muito específico. É muito fácil de localizar minha família. Para evitar que cheguem à minha família, para evitar que localizem membros da minha família, que ameacem membros da minha família, eu não coloco meu nome verdadeiro em nenhuma rede social. Nenhuma rede social, tá? Tanto é que eu evito falar sobre cidade onde eu moro, universidade onde eu estudo, por causa disso, tá? Dois ídolos assim. Eu amo Cristiano Ronaldo, me dá essa impressão, sabe? Figuras históricas, principalmente ditadores, como é o caso do Lenin, pra mim não devem ser usados como sobrenome, apenas estudados, né? Não vou. É aquela questão, né? Ditadores, sob que perspectiva, né? Os Estados Unidos é uma democracia. O Trump não foi eleito com a maioria dos votos, né? A Dinamarca é vista como uma democracia, tem monarquia. Na Grã-Bretanha, não, na Grã-Bretanha não, né? Na Inglaterra, se eu não me engano, é 0,02% da população que pode eleger um primeiro-ministro. É chamado de democracia. Eles têm rei. É chamado de democracia. A Espanha tem monarquia até hoje. É chamado de democracia. Qual que é a perspectiva que vocês têm de democracia? Qual que é a perspectiva que você tem de participação popular? Né? Porque aí você pega, por exemplo, a União Soviética, a União Soviética não, o Lenin como chefe de Estado, ele legaliza o aborto em 1920. Foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, foi a União Soviética, tá? Depois de um certo tempo, acho que depois do Stalin, eles revogam essa lei e aí, tipo assim, mesmo tendo um motivo, eu ainda acho errado. Por quê? Mas qual que era o motivo? Quando você tem o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem um enorme morticínio, né, da população soviética. Então você tem consequentemente, tem uma queda na produtividade, você tem uma queda populacional, você tem um enorme esforço para reorganizar os recursos e tudo mais. Então você tem a proibição dessa lei como um incentivo de natalidade, tem a proibição do aborto como incentivo à natalidade. É uma política de Estado. Não quer, pode ser considerada uma política eficaz? Sim, mas não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com ela, tá? E aí entra aquela questão, e aí eu volto à questão. O que é ser democrático para você? É poder votar todo ano? Porque na União Soviética as pessoas podiam votar. Na China, por exemplo, duas vezes por ano, qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei que passa por plebiscito. Os plebiscitos dentro de países comunistas
países comunistas não, de países de viés socialista, obrigatoriamente eles têm que ser seguidos. Se a população vota que, por exemplo, no caso de Cuba, eles foram votar recentemente o caso da legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo, aí deu 54% da população votou que sim. Obrigatoriamente aquilo foi seguido. Qual que é a participação que você tem acerca do processo democrático do Brasil? Votar para deputado? Você pode apresentar um projeto de lei de forma independente, ir lá, elaborar a lei, redigir o projeto de lei e tudo mais, e poder apresentar? Você não pode, você depende de um deputado, né? Você depende de uma longa comissão. O último plebiscito que o Brasil teve foi o das armas, se eu não me engano foi em 2006. Na China você tem duas vezes, eu acho que é por ano a cada 2 anos. Eu não sei como é que funciona, mas sei que tem plebiscito lá regularmente. Do ponto de vista da participação popular, a China é muito mais democrática que o Brasil, tá? Do ponto de quando você vai analisar a democracia, não é só votar para presidente, não. E até porque você fala que a União Soviética é ditadura, sendo que você não conhece o sistema eleitoral da União Soviética, né? Tem toda a questão que envolve os sovietes, tem toda a questão do sistema eleitoral. Ah, Rodolfo, mas lá é partido único, nos Estados Unidos tem dois, tá? Nos Estados Unidos tem dois partidos. Aqui no Brasil a gente está votando para presidente, e aí se você pegar lá o FHC, o plano econômico dele, neoliberal, aí você pega o plano econômico do Lula, tá? O Lula 1 e 2. Por mais que o Lula 1 e 2 tivesse uma preocupação social, toda a criação de programas de auxílio, de alívio de pobreza, né? Um crescimento de investimento na educação e tudo mais, ainda assim foi um governo neoliberal. O vice dele no primeiro mandato era o Zé de Alencar, do PL. Sabe o PL? Que em 2022 foi o partido Bolsonaro? PL. O candidato a vice-presidência em 2002 era do PL, junto com Lula. Tá? Aí você avança no tempo. O Dilma 2 foi o Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda da Dilma. Tá? Chicago Boy, assim como o Paulo Guedes é um Chicago Boy. Depois o Bolsonaro fez aquela estupidez de juntar um monte de ministério numa pasta só e criar o super Ministério da Economia que deu nesse desastre. E aí você vai falar que a gente vive na democracia? Por quê? Porque a gente vota para presidente? O conceito de democracia ele perpassa muito mais do que só votar para presidente. Falar que a União Soviética é uma ditadura do ponto de vista ocidental, tá ligado? Do ponto de vista de uma idealização do que seria democracia. Você não pode falar que a União Soviética não era democracia só porque você não concorda com o método deles de eleição. Você não pode falar que a China não é uma democracia porque você não concorda com o método eleitoral deles, com a Coreia Popular, com o Vietnã. Tem um motivo específico para o poder estar centralizado no poder do Partido Comunista, tá ligado? Você sequer sabe o que os marxistas entendem que é o Estado. Se você perguntar para um marxista o que é o Estado, você vai se espantar com a resposta dele, né? Que para nós marxistas o Estado é uma ditadura. A diferença que muda é que você pensa, por exemplo, no Brasil, hoje, pegando nos moldes de hoje, no Brasil a gente tem uma ditadura da burguesia. Quem manda é a burguesia. Ah, não, Rodolfo, mas quem ganhou foi um candidato de esquerda. Porra, na moral, é sério que vocês consideram o Lula de esquerda? Porra, botar o Haddad no Ministério da Fazenda, velho. Olha que ele não quer revogar o ministério, o cara que está no Ministério da Educação não quer revogar a reforma do ensino médio, sendo que a classe inteira dos professores está pedindo a revogação da reforma do ensino médio porque ela é um desastre, né? Que democracia que é essa? Você tem a classe dos professores inteira querendo a revogação da reforma do ensino médio e o Ministério da Educação não quer revogar. E que democracia que é essa? Né? Boa noite, camarada. Também não devemos demonizar, mas sim estudar e entender as perspectivas. Enfim, não é esse o tema. Foi só uma criticazinha que já deu 1 minuto já, meu Deus. Mas o ponto é o seguinte, né? Primeiro que o vídeo é engraçado porque ele nem fala do Vietnã em si. Eu tô respondendo isso aqui porque pediram pra me responder, né? O meu amigo aí, Oliver, pediu pra eu responder, tô respondendo. Primeiro que ele falou aí ele não fala do Vietnã, que é o tema, né?
E sim, o Vietnã estava com uma economia crescendo, mas num ritmo ok, durante o regime socialista, digamos assim, marxista, né, propriamente dito. E aí, após as aberturas de mercado, assim como a China abriu no final da década de 70 com o Deng Xiaoping, e foi reinserida a propriedade privada, né, no Vietnã e na China, ou seja, aboliu o marxismo nesse momento. Meu Deus do céu, velho. Oh, Deus. Momento que você tem propriedade privada, que para o marxismo é o grande gerador de desigualdade entre os homens, né? E é o grande fator de exploração entre os homens, né? A grande ferramenta de exploração entre os homens. A partir desse momento, morreu o marxismo. Tchau, marxismo. Eu acho interessante que eu estava tendo uma conversa com um cara um tempo atrás, com um amigo meu da filosofia um tempo atrás, e é o seguinte, né? E aí, tipo assim, você para pensar a experiência chinesa, como ela vem ao longo do tempo, eu concordo em partes com a tese que o Elias coloca, que ela é um socialismo embrionário, né? É uma sociedade que caminha rumo ao socialismo, né? Só que tem que lembrar que a sociedade chinesa ela é extremamente traumatizada com a violência que aquele povo sofreu. Eles foram invadidos diversas vezes. O processo revolucionário lá não foi bonito, ele foi extremamente sangrento, né? A revolução demora a se consolidar, a guerra civil, o processo de guerra, né, a guerra civil que teve lá dentro foi extremamente longa. E o que que os caras fazem? Tá, gente, essa é a minha leitura. Os caras tiram a disputa entre a classe trabalhadora do campo físico ali, do confronto bélico, e passam para o processo político. Quando você pensa a China, né, o que que acontece? A China hoje, o Partido Comunista detém o poder político, detém o poder econômico, né? Parte do poder econômico, porque como ele diz, tem propriedade privada na China, né? E você tem uma classe burguesa que detém apenas uma parte do poder econômico. Mas, por exemplo, se você pegar e ver recentemente o que o Partido Comunista tem feito, ele tem atacado sistematicamente a acumulação de capital, né? Se eu não me engano, foi no período de um ano, os bilionários chineses perderam 11 bilhões, 11% do seu patrimônio. Não sei se foi 11 bilhões ou 11%, mas foi alguma coisa assim. Teve aquele caso que eles proibiram lucro na educação e os bilionários do ramo da educação viram suas fortunas derreterem, né? Então, você pega no caso do Vietnã também, gente. O Vietnã é extremamente traumatizado com guerra, com essas coisas, porque você para pensar, o povo vai fazer a revolução, eles são invadidos pelos Estados Unidos, né? Até hoje no Vietnã nascem crianças deformadas devido ao agente laranja, tá ligado? Então, você vê que o processo revolucionário dessas sociedades é extremamente traumático. E aí, na cabeça dessa galera, só existe uma fórmula, né? Eles pensam o marxismo como uma fórmula. Não, marxismo é isso, se não for isso, não é marxismo. Mas por que eles pensam isso? Porque todo mundo foi disciplinado a pensar dessa forma. A forma com a qual o Partido Comunista conduz a sociedade chinesa ao socialismo não é a mesma forma que o Partido Comunista Vietnamita faz no Vietnã, né? E porque eles abriram as contas de capitais deles, não quer dizer que eles não sofrem embargos. A China sofre embargo para um caralho, né? Tem, por exemplo, o Trump proibiu determinadas empresas chinesas, estadunidenses de comprar produtos chineses. Eles vivem embargando a Huawei, eles vivem embargando diversas empresas chinesas. Por mais que a conta de capitais da China seja aberta, por mais que na China ainda se tenha a influência de capital estrangeiro lá dentro, né? Eles ainda sofrem diversos embargos. Não é porque eles abriram a economia que eles não sofrem embargos.
Porque que nem, por exemplo, a China, ela não faz parte da OCDE, né? Porque é simples, ela sabe que seguir a cartilha da OCDE vai afundar a economia dela, né? E aí é sempre aquela questão, essa galera pensa socialismo como uma receita de bolo. Eles pensam o marxismo como receita de bolo. Isso é antimaterialista, isso é antidialético, tá? Em tantos níveis que não dá nem pra. Pô, porque, cara, você pensar as coisas como receita de bolo, é só pegar essa receita de bolo e aplicar. Ah, é só acabar com a propriedade privada que a gente chega no socialismo, que a gente acaba com todas as contradições sociais. As contradições sociais, por mais que elas sejam permeadas de questões econômicas, tem outras questões que não necessariamente são econômicas, como o racismo, como a dominação sobre o corpo da mulher, como a própria questão da emancipação da mulher, como a questão religiosa. Quando você pensa na sociedade socialista, não é só a questão econômica. E outra, se a China encontrou o modo de alavancar a sua indústria através da abertura da conta de capitais, né, permitindo em certos setores a parte de acumulação, para depois chegar e combater essa acumulação, estabilizar a economia, é o método que eles encontraram. A Revolução Chinesa, a forma com a qual é conduzida a sociedade chinesa ao socialismo, não vai ser a mesma que foi feita na União Soviética, porque são realidades diferentes, são tempo, é um tempo e espaço completamente diferente. E eu acho engraçado que essa galera fala, até hoje o Deng Xiaoping comanda a China, não. Não é o Deng Xiaoping há muito tempo. Há muito tempo. Tanto é que saiu uma reportagem da Time há um tempo atrás comparando o Xi Jinping ao Mao Zedong. Tem um adesivo caindo assim, esse adesivo é o Xi Jinping e atrás está o Mao Zedong. Tá ligado? Então, tipo assim, é pegar experiências que são extremamente matizadas, extremamente complexas de se entender, reduzir a uma receita de bolo e falar que acabou o socialismo. Não é assim, não, tá? Tanto é que a questão da China tem diversos marxistas que discordam de N formas sobre aquilo ali, tá? E não é você e nem eu que vai definir se aquilo ali é socialismo ou não. Ainda mais em vídeo de TikTok. Tem debate acadêmico dado com pau. Você pega, por exemplo, teóricos que quando na época lá do Deng Xiaoping fala ali acabou o socialismo. Esse mesmo teórico que falava naquela época do Deng Xiaoping que a China não era mais socialista, hoje em dia ele fala que a China é socialista. E aí? É acadêmico falando isso, eu não vou lembrar o nome do teórico, faz tempo que eu vi isso na faculdade até, vai ter uma discussão que a gente teve sobre questões de sistema de sistemas políticos e tudo mais. Então, tipo assim, pegar o socialismo chinês e reduzir uma receita de bolo, pô, é erro. É um erro bobo, por sinal. Esquece. É um socialismo diferente, socialismo de mercado, que eu particularmente não enxergo como capitalismo, tá? Então China não é capitalista, nem o Vietnã. Eles usam um socialismo de mercado que não é marxista, mas o Estado tem um papel Nossa senhora. fundamental, né? Mas não é marxista, tá? Marx morreu, esquece. Mas, voltando Quem disse que não é, velho? Quem disse que não é? Você disse. aí, ele cita a África, né? E, cara, a África, sim, de fato, ele falou todos, mas não todos, mas a maioria dos países da África são, sim, capitalistas, e eles sofreram muito na mão dos europeus, tá? Qual que não é? Burkina Faso teve ali o Thomas Sankara. O serviço secreto francês e a CIA articularam para o assassinato dele. E aí? Né? E é engraçado, tipo assim, ele fala, não, a África é capitalista, deixa ele só acabar o argumento dele. Tá? Os europeus destruíram a África tem pobreza e tem todo esse problema. Não, não foram só os europeus que destruíram a África. Você lembra do Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos? Representatividade. Então, ele devolveu a Líbia, que tinha o maior IDH da África, tá? O maior IDH da África, a idade da pedra, tá?
A idade do bronze, desculpa, a idade do bronze. Tá? Hoje na Líbia você tem leilão de escravo a céu aberto. De dia, porque eles não têm eletricidade, então de noite para de funcionar. Foi isso que os Estados Unidos, a democracia que os Estados Unidos leva para a Líbia é isso, né? Aí você pega lá, acho que eu não vou lembrar qual país que foi comandado por um espanhol que o capataz dele andava com várias mãos de escravos penduradas pelo pescoço, Leopoldo, só não vou lembrar o país exatamente. E aí? Tá ligado? Não foi destruída pelos europeus, ainda é os europeus, né? Problemas majoritariamente por conta dos europeus e do imperialismo, do colonialismo europeu, que até certo ponto É o Congo belga, exatamente. Muito obrigado. Leopoldo era do Congo belga. Muito obrigado, camaradas. também congrui com o capitalismo. Então, assim, o capitalismo destrói muitas nações, sim, isso é importante a gente lembrar. Não, o capitalismo só destrói muitas nações. Basta vocês pegar, por exemplo, vamos lá. O Iraque, gente, você lembra da belíssima operação dos Estados Unidos dentro do Iraque? Não, porque lá tem armas de destruição em massa. Um relatório prova isso. Não teve armas de destruição em massa. Nunca existiram essas armas de destruição em massa. Nunca existiram. Você sabe quantos iraquianos, só iraquianos, morreram na última invasão do Iraque? 1 milhão de iraquianos. Só no Iraque. Só no Iraque. E dentro desse 1 milhão tem mulheres, tem crianças, tem bebês, tudo morto. Um levantamento da Universidade de Brown mostra que foram gastos 1 trilhão de dólares na invasão do Iraque. 1 trilhão de dólares. 1 milhão de mortos e 1 trilhão de dólares gastos só no Iraque. Tá? Eu não estou contando Afeganistão, eu não estou contando Iêmen, eu não estou contando Líbia, eu não estou contando Líbano, eu não estou contando Síria, Afeganistão de novo, né, que são várias invasões do Afeganistão, não estou contando guerra do Vietnã, tá? Se pegar ali a África e a Ásia, o Oriente Médio e o Sudeste da Ásia, os Estados Unidos destruiu aqueles países. Detalhe, eu estou falando da ação de um país. Um país que é os Estados Unidos da América. Eu não estou levando em conta o colonialismo europeu ainda. Tá? Porque se vocês recordam muito bem, a Primeira Guerra Mundial ela acontece porque a Inglaterra e a Alemanha estavam guerreando para fazer a partilha do mundo, né? Basta vocês olharem as fronteiras da África, gente. As fronteiras da África são retas. A fronteira do Egito é um ângulo de 90 graus. A África ela foi dividida na régua num palácio em Paris, se eu não me engano, né? E aí você tem um resultado hoje. E esse é o principal problema da África. Não adianta nada você ser capitalista se você tem um país que foi colonizado com uma estrutura que favorece totalmente a elite. Não adianta nada ser capitalista, né? Então, assim, o capitalismo Mas aí que está a questão. O capitalismo depende do imperialismo para existir. Ele depende. não resolve tudo. E falando sobre o Chile, que ele comentou também, o Chile tem diversos problemas. Eu tenho muitas críticas ao Chile. O sistema previdenciário do Chile eu acho terrível, horrível. Tava querendo fazer no Brasil, por sinal, né? O Paulo Guedes, liberal, tá? O sistema de saúde também tem muitos problemas, deveria ser totalmente público. Não, o Chile não tem problema de saúde, eles não têm sistema de saúde. Eles não têm. Né? Porém, é bom lembrar que o Chile não é um fracasso, tanto é que é o país com o maior IDH da América Latina. O maior IDH da América Latina, Loconte. Pô, você tá de sacanagem com a minha cara, meu querido. Poxa, mano, na moral, velho. Você é um cara que pelo menos tenta ser honesto intelectual, mas você vai usar IDH como métrica? Aí você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Porra, se o Elon Musk entrar na minha casa que a renda per capita salta pra 1 bilhão por mês. Por quê? É você fazer média, IDH é média, qualquer uma dessas métricas que essa galera usa para sustentar que o Chile é um sucesso, é tudo métrica de média.
Você pega o cara mais rico do Chile, você pega aquele senhorzinho que é aposentado, que prefere se matar do que continuar vivo, né? E coloca os dois na média. O Chile tem um alto índice de suicídio para pessoas idosas e um alto índice de criminalidade para pessoas idosas devido ao sistema de aposentadoria deles. A aposentadoria é menos de meio salário, não dá para fazer nada. Aí as pessoas ou se matam ou cometem pequenos furtos para ir para a cadeia para ter acesso à saúde e à alimentação. Você falar que por IDH, porra, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. E se você já visitou o Chile, ou conhece alguém que já visitou, você percebe que sim, a diferença. Eu já conversou com um chileno, já conversei também, tira suas dúvidas, você vê que realmente tem uma disparidade em relação aos outros países, mas não é desenvolvido, tá? O Chile tá longe de ser desenvolvido. O mas é desenvolvido não conserta nada. Você fala, eu conversei com um chileno, eu conheço o chileno. São dois exemplos. Dois exemplos. Tá? Dois. Você vai pegar a exceção e tornar regra? Ele citou os Estados Unidos, que é uma merda, uma bosta do sistema econômico, político. Critico muito os Estados Unidos. Mas, O mas que é o problema, né? no final, deixa uma indagação. Nem todos os... Peraí. Nem todos os países capitalistas são bons. Mas todos os bons são capitalistas. Quando eu digo bons, eu digo alto nível de desenvolvimento. E aí você vai falar que é porque Cita um. eles exploraram os outros. Ah, não, né? A Noruega é um país que você pode citar como modelo. Sabe o que a Noruega tem? Ela tem ações da Vale do Rio Doce. Ela tem ações em diversas mineradoras que operam no Brasil. Sabe? Assim que é bom, né? Aqui a gente preserva, nos outros a gente destrói. Noruega que faz doações suntuosas para o fundo da Amazônia. Mas na hora de tirar ouro daqui, eles têm mineradora que, sabe, tem barragem que rompe, assim, destrói uma cidade inteira, né? Suíça, né? Você vai pegar comparar a Suíça, que é menor que a cidade de São Paulo, com o Brasil. Você vai pegar casos específicos, efêmeros. Você vai pegar a Suíça, é um paraíso fiscal, é a lavanderia de dinheiro de muita gente que você conhece mundo afora. Aí você vai pegar a Noruega, já tem o caso que eu citei. Você vai pegar um país que é menor que o estado de Minas Gerais, que não cabe para você fazer análise, não cabe, não cabe. Nada, 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 não cabe. Né? A Noruega teve colônia, a Dinamarca já teve colônia. Todos esses países já tiveram. A Suíça não, que eu lembre não. Mas a maioria desses países teve colônia. Mudou o quê? Continua sendo imperialista, continua fazendo a mesma prática dos Estados Unidos, continua fazendo parte daquela porcaria daquela OTAN que não deveria nem existir. Como é que fica o debate? Tá vendo como é que é, chat? É sempre assim. Os países que deram certo. Vamos ver se ele vai citar algum. E aí eu vou te falar, depende do caso. Muitos, por exemplo, a Alemanha explorou pra um caralho, né? Mas os senhoritos nórdicos aí... É sempre os nórdicos. O que eu falei? É sempre os exemplos. Ele vai pegar um país que é menor que Minas Gerais e comparar com os Estados Unidos. Não serve de parâmetro, gente. baseiam a maior parte da sua economia local, né? Em economia, a gente estuda isso. Né? Quê? Não, você não fala isso não. Pera aí. Em economia, a gente estuda isso. Mas enfim, já tô... E aí eu vou te falar, depende do caso. Muitos, por exemplo, a Alemanha explorou pra um caralho, né? Mas os senhoritos nórdicos aí baseiam a maior parte da sua economia local, né? Local, eles produzem tudo. Eles produzem carro. Eles importam comida pra caralho do Brasil, velho. Eles importam muita coisa do Brasil, velho. Alimento pra caralho. Como é que eles produzem tudo localmente? E aí você pega pra olhar a realidade desses países, a carga tributária é lá na casa do chapéu. Não é? A custo de quê?
Ah, eles são desenvolvidos. A custo de quê? De quê? Ninguém pensa nisso, né? Se a social-democracia desse certo, ou como um amigo meu gosta de chamar, a social-democracinha desse certo, o mundo inteiro fazia ela. Né? Só que para existir capitalismo, para existir taxa de lucro, tem que existir exploração do trabalho, tem que existir imperialismo. Né? É o caso da Noruega que eu já citei, outros diversos casos que eu já citei, é a questão da percepção do que é democracia, tá ligado? É sempre aquele negócio, vai fugir pela tangente, vai pegar um país que é menor que o Nordeste, tá ligado? Vai pegar uma região que é menor que o Nordeste e comparar com o Brasil. Porra, velho. Em economia, a gente estuda isso. Mas enfim, já tô. Olha, 4 minutos já, meu Senhor amado. E o ponto é, novamente, nem todos os países capitalistas são bons, mas todos os bons são capitalistas. É, todos os bons são capitalistas. Porra, todos os bons são capitalistas. Qual que é o país que recentemente erradicou a pobreza? A China. A extrema pobreza. A China. Se você pegar no ranking de alfabetização do mundo, todos os países que estão no topo, eles têm uma coisa em comum. Todos eles. Ou são países socialistas, ou são ex-repúblicas soviéticas. Tá? Ou são ex-repúblicas soviéticas. Tá? É isso. Esse é o problema. Para você ter um país de sucesso, são várias fórmulas que são muito difíceis de se atingir. Se você for uma colônia de exploração, já esquece, você vai ser subdesenvolvido pro resto da vida, tá ligado? Então não adianta nada ser só capitalista, mas para ter nível de desenvolvimento humano alto, precisa ser capitalista. É isso, né? Tem muito o que falar, não. O rapaz, ele delira, como sempre, ele delira. Porque, poxa, na moral, velho, pegar um país como a Dinamarca e comparar com os outros países, pô, na moral, é muita desonestidade, velho. É tipo assim, é muita desonestidade. E aí, tipo assim, se o da Dinamarca fosse certo, todo mundo seguia o que a Dinamarca faz. Alguém segue? Não. Muito obrigado. Né? Pra você que tá vendo isso no YouTube, aqui na tela tem a bolinha, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com um amiguinho e também tem outro vídeo para você assistir, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, falou!